Amados irmãos, muito boa tarde a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria, mas uma imensa alegria mesmo, que nós nessa tarde retomamos as nossas atividades presenciais. E nós podemos dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar também aqueles que estão acompanhando a transmissão do nosso culto ao vivo pela nossa página do Facebook. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero convidar os que puderem que se coloquem em pé e nós vamos orar com o presbítero Cícero nesse momento, consagrando o nosso culto ao Senhor. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, diante do Senhor nós nos colocamos nessa tarde para elevarmos, ó Deus, os nossos pensamentos ao Senhor, para estarmos, ó Deus, prestando este culto que só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Ó Deus Altíssimo, nós estamos com os nossos corações gratos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe à Tua casa, ó Pai. Mesmo depois, ó Deus, de alguns tempos, ó Deus, alguns meses, distante, ó Deus, da Tua casa, mas presente, ó Deus, no coração, na mente, e ouvindo a Tua palavra, o Senhor nos deu a oportunidade, ó Deus, de voltarmos a esta casa, Pai, para estarmos aqui juntos, louvando e glorificando o Teu nome. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo. Obrigado, ó Deus, pelo livramento que o Senhor tem trazido a cada um de nós. Nós Te louvamos, ó Pai, nós agradecemos e oramos no nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Vamos estar lendo dos versículos 31 ao versículo 39. Romanos capítulo 8, dos versículos 31 ao versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de Ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos, neste momento, vamos cantar o cântico Quem nos separará? Vamos ficar em pé. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos Por quê? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus Que está em Jesus Cristo, Senhor, que está em Jesus Cristo. Poder sentar, meus irmãos. Deus tem sido bondoso e misericordioso com o seu povo.
Deus tem olhado para nós com seus olhos de misericórdia e tem nos amado. Tem tomado cada um de nós em suas mãos e tem nos dado a sua direção dia após dia. O nosso coração precisa de ser um coração grato, precisa de ser um coração reconhecido por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Esse é um momento especial que a igreja separa na liturgia para que nós nos dobremos diante do Senhor. Coloquemos-nos cada um diante dele, reconhecemos que nós somos pecadores, que nós necessitamos do perdão do Senhor. Neste momento nós vamos curvar as nossas fontes, vamos estar falando com o nosso Deus, colocando diante dele tudo aquilo que passa no seu coração, tudo aquilo que você tem sentido nesses momentos, nesses dias, meses que tem passado. Esse é o momento de você conversar com Deus e dizer para Ele o que passa no seu coração. Vamos fazer isso. Depois de alguns momentos estarei quebrando o silêncio, uma oração audível. Eterno Deus e amado Pai, diante do Senhor nós nos colocamos nessa tarde, ó Pai, reconhecidos, ó Deus, que somos totalmente dependentes do Senhor. Reconhecidos, ó Deus, que temos pecado contra Ti, ó Pai. Ó Deus querido, sem Ti nada somos e nada podemos fazer, ó Pai. Dependemos totalmente de Ti, ó Pai, para que nossa vida, ó Pai, seja uma vida de obediência, uma vida de coração sincero, uma vida, ó Pai, que possa, ó Deus, andar dia após dia nos Teus caminhos. Ajuda-nos, ó Pai, levanta-nos, ó Pai, quando caímos, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor, ó Deus, pela Tua infinita bondade e misericórdia, ó Deus, perdoa, Deus amado, os nossos pecados, as nossas faltas. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida íntegra diante do Senhor. Uma vida, ó Pai, que alegra o coração do Senhor. Obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo. E que a cada dia nós possamos nos alegrar em Ti, ó Pai, e ter nosso coração grato ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem dispensado em nossas vidas. Ó Deus, eu oro agradecido no nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos, neste momento, passar para a junta diaconal. Bom, nós estamos de volta. Gostaria de convidá-los para que possamos
edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados serei dar enquanto dorme. Então, como já disse o pastor, hoje é um momento que nós estamos felizes, porque Deus, Ele tem cumprido essa promessa que nós acabamos de ler aqui, que aqueles que Ele ama, Ele protege, e nós somos prova disso, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas graças a Deus, hoje tivemos a oportunidade de retornarmos, né, às nossas atividades, e que possamos estar felizes por isso, e também que possamos ser fiéis a Deus em tudo, inclusive nos nossos dízimos e ofertas, que é o que nós estamos falando agora. E os irmãos que vieram preparados, que possam assim fazer a entrega dos dízimos e a oferta. A entrega vai ser feita no fundo. Irmãos, deixa eu orientar aqui, porque o diácono Romildo não passaram a instrução para ele. Os irmãos, quando chegam, o gasofilácio está lá na frente. Então, para evitar movimentação durante o período de culto, os irmãos depositam os seus dízimos gasofilácio que está à entrada da igreja. Se porventura alguém não o fez, na saída o fará. Então, nós vamos cantar o hino, e após o término do hino, nós vamos orar, agradecendo a Deus os dízimos e ofertas. Mas por orientação, amados irmãos, a gente tem tentado aqui, eu estou quase morrendo sufocado aqui com essa máscara, eu mais mordo a máscara do que qualquer outra coisa, irmão, está difícil aqui para mim. Então, na saída, os irmãos que não entregaram os seus dízimos, o poderão fazer, tá bom? Então, vamos entoar o hino de louvor ao Senhor, e depois o diácono Romildo estará orando, agradecendo ao Senhor pelos dízimos. Hino 315. Vamos trabalhar, somos servos de Deus, e o prece seguir no caminho do céu. Com o seu bom conselho, vigor renovar, e desfazendo o que Ele ordenar. A servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá no céu. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, o momento que estamos felizes, ó Pai, que estamos reunidos com os nossos irmãos, em plena comunhão contigo, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, que o Senhor esteja conosco e que possamos sempre sermos gratos a Ti, sabendo que o Senhor tem nos dado aquilo que precisamos, e que possamos também ser fiéis no muito, no pouco, em tudo que fizermos, que possamos adorar a Ti através
dos nossos atos, através da nossa vida. Ó Pai, fica com todas as pessoas que vieram preparadas, que o Senhor esteja abençoando e que nunca venha faltar recursos, ó Pai, na casa do Senhor, e que através desses recursos possamos, ó Pai, fazer a Tua obra e que tudo seja usado somente para que o Seu nome seja exaltado e glorificado, ó Pai. Que possamos sermos gratos, porque o Senhor tem preservado, Senhor, o Teu povo em meio a dificuldades, em meio a tempos difíceis, o Senhor tem nos sustentado. É no nome santo do Senhor Jesus que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amados, podem se assentar? Essa é uma noite de festa, de celebração para nós. Nós somos muito gratos a Deus por retornarmos à casa do Senhor e também, além de retornarmos à casa do Senhor nessa noite, nós também estaremos recebendo novos membros à comunhão de nossa igreja. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 34 diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amados irmãos, a pública profissão de fé, ela não é uma invenção da igreja presbiteriana. Aqui, obrigado, Diácono Marcos. Eu vou trocar a máscara, irmãos, porque essa aqui é de tecido e eu estou sufocando. Então, agora essa aqui é mais leve, é de TNT, e aqui dá para me cumprir as exigências de saúde, podemos assim dizer, e também não morrer sufocado aqui na frente. Muito bem, irmãos. A pública profissão de fé, ela não é uma invenção da igreja presbiteriana ou de qualquer outra igreja. Na verdade, a pública profissão de fé é uma exigência do discipulado. Todos aqueles que são discípulos de Cristo Jesus devem professar a sua fé. É claro que esse ato não se restringe apenas ao momento de culto, ao ato admissional, à comunhão da igreja. Na verdade, o exercício da pública profissão de fé é algo constante. E quando a gente pensa na história da igreja, devemos trazer à nossa memória o seguinte fato: muitas pessoas no passado morreram porque confessaram a sua fé em Cristo Jesus. Perderam a sua vida porque deram publicamente a sua declaração de fé em nosso Redentor. Quando assumimos esse compromisso, assumimos um compromisso para a vida toda. Quando declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, nós estamos dizendo que o viver para nós é Cristo, e todas as coisas passam a ser de menor importância. Na última reunião do conselho, nós recebemos a comunhão da igreja, os seguintes irmãos que eu quero convidá-los para que venham aqui à frente, para que façam a sua pública profissão de fé. Nosso irmão Alberto, por gentileza, aqui. A Priscila. Eu vou pedir que vocês mantenham um pouco de distância, obedecendo, né, os nossos rigorosos critérios. Isso. E o Ian, o jovem Ian. Isso. Muito bem, meus queridos, eu quero me dirigir a vocês e eu quero fazer algumas perguntas. E eu peço a vocês três, então, por gentileza, que mesmo com a máscara, respondam audivelmente, para que a igreja possa acompanhar esse momento solene de admissão à comunhão de nossa igreja. Meus queridos, vocês creem em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida? Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei a lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês confessam que foram concebidos em pecado e que, por natureza, sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena,
tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras, vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Vocês estão sinceramente arrependidos do mal que haviam feito diante de Deus e estão agora resolvidos a fazer o uso diligente de todos os meios de graça ordenados por Ele para o bem do seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, prometem ainda, como membros desta igreja, que vocês se sujeitam às autoridades desta igreja, desde que estas permaneçam fiéis às Sagradas Escrituras? Convido agora a igreja a se colocar em pé. Os membros de nossa igreja, por gentileza, se coloquem em pé nesse momento. Amados irmãos, vocês como membros da igreja prometem orar e interceder por estes, estimulando os nossos novos irmãos a prosseguirem firmes na fé em Cristo Jesus? Sim. Amém. Vamos orar nesse momento. Pai, graças nós te damos, Senhor, pela vida dos teus servos, que declararam a fé em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque mesmo diante da pandemia que o mundo atravessa, o Senhor tem sido bom para com a tua igreja tem crescido para a glória do teu nome, Senhor. Te somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, o Evangelho tem sido pregado e vidas têm sido transformadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Nós te somos gratos, ó Pai, porque a tua igreja ela é viva, tua igreja ela é forte, tua igreja, ó Pai, sustenta a tua obra, ó Deus, pregando com fidelidade a tua palavra. Te somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. E pedimos que o Senhor, ó Pai, possa abençoar os teus filhos, que nessa tarde, ó Deus, declararam a fé em Cristo Jesus e que são recebidos, ó Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, em o nome de Jesus, o Senhor desta igreja. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Alberto, você permanece. Vontade de dar um abraço em vocês. Vocês não imaginam, eu estou tremendo aqui de vontade de dar um abraço em vocês. Mas vai passar esse tempo e eu vou abraçar a cada um de vocês, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Me orientaram que para o batismo eu tenho que usar luva, então eu vou usar. Mas eu vou batizar, mesmo assim, com luva ou sem luva, nós vamos batizar. Ah, sim, o presbítero Cícero está lembrando aqui dos certificados. Perdão, a gente fica tanto tempo sem fazer, a gente vai perdendo o jeito, né? Pode, por gentileza, Priscila e o Ian, venham aqui à frente para receberem, por gentileza, os certificados. Enquanto isso, eu vou lutando aqui com a luva para colocar. Próxima vez, compre uma M. Essa aqui está P. Bom, acho que vai assim. Irmãos, quero convidá-los novamente para que vocês se coloquem em pé. Tendo em vista que o nosso irmão Alberto respondeu já as perguntas referente à sua pública profissão de fé, nós vamos orar agora e nós vamos ministrar o santo sacramento do batismo. Pai, graças
Amém. Irmãos, podem sentar. Deus abençoe, Alberto. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos louvar o Senhor? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, 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 quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amados irmãos, quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 8. Nós iniciamos
recentemente a exposição da carta de Paulo aos Filipenses, e hoje nós queremos dar continuidade à exposição da mesma, agora aqui com a presença da igreja, muito melhor do que pregar para celular, nem se compara, né? Então hoje estamos muito agradecidos ao Senhor por poder rever os amados irmãos. Filipenses 1, de 6 a 8, é o texto que estaremos expondo nessa tarde. Amados, todos acharam? Sim? A palavra do Senhor assim nos diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor Deus que fale ao nosso coração por intermédio do texto que nós acabamos de ler. Pai, rogamos que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor nos instrua mediante, ó Pai, a Tua palavra, que possamos, ó Deus, sair daqui edificados, fortalecidos, que a Tua palavra, ó Deus, nos aponte para a gloriosa obra de Cristo Jesus. Enche, ó Pai, o nosso coração de fé e de esperança. Renova, Senhor, as nossas convicções. É o que lhe pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amados irmãos, mesmo depois de salvos, mesmo confirmando a nossa fé pelo ato da pública profissão de fé e pelo batismo, muitos ainda nutrem no coração dúvidas e incertezas quanto à questão da sua salvação. Será que verdadeiramente eu sou salvo? Será que verdadeiramente eu tenho a vida eterna? E mesmo na igreja, mesmo ativamente participando das programações e trabalhos realizados pela comunidade cristã, alguns ainda, crentes sinceros, nutrem no seu coração esse tipo de dúvida, esse tipo de medo, esse tipo de receio. Será que eu verdadeiramente sou salvo? É importante que nós afirmemos que a palavra de Deus, ela nos mostra que o crente ele deve ter convicção quanto à sua salvação. O crente ele não pode ter dúvida, ele não pode nutrir no seu coração incerteza quanto a esse aspecto. O crente ele não pode andar receoso, o crente ele não pode ser tomado pela incredulidade quanto a este fato. Pelo contrário, nós entendemos que somente teremos uma fé saudável se nós tivermos plena convicção quanto à nossa salvação. Crentes inseguros não frutificam. Crentes que andam com medo, que não têm convicção quanto à sua salvação, não dão um testemunho eficaz da obra que Cristo realizou no seu coração. Portanto, é importante que todos nós entendamos nessa tarde que é de suma importância, meus amados irmãos, que todos nós tenhamos plena convicção da nossa salvação. A grande pergunta é: como nós podemos ter essa convicção? Como nós podemos ter essa certeza quanto à nossa salvação? O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses, à igreja de Filipos, e um dos objetivos principais de Paulo ao escrever essa carta é justamente oferecer aos seus leitores essa certeza e essa convicção santa e bendita que todo crente deve ter de que, uma vez salvos, salvos para sempre. O primeiro argumento usado aqui pelo apóstolo Paulo é que nós vamos ter de fato certeza da nossa salvação se a nossa convicção estiver em Cristo. Teremos certeza da nossa salvação se a nossa convicção quanto a este fato estiver alicerçada em Cristo Jesus. Vejam vocês o versículo de número 6, por favor, acompanhem o versículo 6, aonde eu fundamentarei esse meu primeiro argumento. Paulo diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. Paulo está falando aqui de quem? De Cristo. Cristo havia começado a boa obra no coração daquela comunidade, no coração daquela igreja. E Paulo ele tinha a plena convicção
que o Cristo que iniciou a obra no coração daquela igreja haveria de acompanhar aqueles irmãos até a consumação dos séculos. Eu falo isso porque algumas pessoas têm dúvida quanto à sua salvação, porque elas não estão firmadas em Cristo. Antes, essas pessoas têm a sua convicção firmada naquilo que fazem, nas obras que realizam. E nós precisamos ter a plena certeza que aquilo que a gente faz, as obras que a gente realiza, o vir à igreja, o participar, podemos dizer, das atividades religiosas, não trazem convicção, certeza plena ao coração de ninguém. O que verdadeiramente traz firmeza ao nosso coração quanto à nossa salvação é o olhar para Cristo, é o estar firmado em Cristo Jesus. Eu quero destacar aqui, amados irmãos, 3 verdades que eu julgo serem importantes para que nós possamos ter essa convicção acerca da excelência da obra de Cristo. Primeiro, nós precisamos entender que esta obra é de natureza divina. A obra da salvação é uma obra de natureza divina. Algumas pessoas esperam um extraordinário, o sobrenatural acontecer na sua vida. E é comum, eu já me deparei com várias pessoas que alegam o seguinte: pastor, no dia que eu tiver uma experiência marcante, no dia em que algo sobrenatural acontecer comigo, no dia em que o Espírito Santo falar algo ao meu coração, aí sim eu vou ter plena certeza da minha salvação, aí sim eu vou ter convicção de que fui um eleito, um escolhido. Essas pessoas esquecem que guarde bem isso, a maior obra que o Espírito Santo de Deus realiza em nossas vidas é abrir os nossos olhos para que nós creamos em Cristo Jesus. A maior obra que o Espírito Santo de Deus realiza em nossa vida é dar a cada um de nós a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você crê em Cristo como seu Salvador, se você crê que é um pecador e que precisa da graça e do amor de Deus, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, o mais extraordinário dos milagres já aconteceu na sua vida. Você não precisa de nenhum outro sinal, porque esta obra só pode ser realizada pelo Espírito Santo de Deus. É uma obra divina. Podemos chamar o mais eloquente dos pregadores. Podemos trazer à frente da igreja para falar à igreja o mais hábil dos pregadores em suas palavras. Mas se o Espírito Santo de Deus não convencer o homem dessas verdades, a habilidade humana não tem proveito nenhum. Em contrapartida, e aí é que vem a graça e o milagre, o extraordinário. Podemos ouvir o homem mais simples, uma pessoa que não passou pelos bancos de um seminário teológico, e essa pessoa pode ser um instrumento de Deus para trazer salvação àqueles a quem o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, meus amados irmãos, eu quero que vocês entendam que de forma nenhuma eu estou desprezando o estudo, desprezando a preparação teológica. Espero que vocês me compreendam que não é este o meu argumento, mas eu quero mostrar a vocês, à luz da palavra de Deus, que a salvação ela é uma obra divina, que ela não pode ser produzida pelas mãos dos homens, ela não pode ser produzida pelo esforço humano, ela vem do alto dos céus. Outro aspecto que eu destaco também, meus amados irmãos, é que a salvação ela é um processo dinâmico. Paulo ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la um dia. Me chama a atenção esse aspecto. Algumas vezes nós temos a impressão de que a salvação ela é um ato único. Mas quando nós analisamos com maior profundidade as Sagradas Escrituras, nós entendemos que, na verdade, a salvação ela é um processo. Quando começa esse processo? Antes da fundação do mundo, com a nossa eleição.
Em determinado momento da nossa vida, a graça do Senhor alcança o nosso coração, os nossos olhos se abrem e nós entendemos que fomos salvos, que somos escolhidos e que somos filhos de Deus. A partir desse momento, nós passamos a desenvolver a salvação com temor e tremor em nosso coração, com vistas a buscarmos o aperfeiçoamento em santidade para a transformação desse corpo corruptível em um corpo incorruptível, desse corpo mortal em um corpo imortal. Toda esta dinâmica pertence ao processo da salvação. Uma vez que somos salvos, nós evidenciamos a salvação, buscando a santificação, caminhando em retidão, buscando viver a verdade. São evidências, podemos dizer, da boa obra que Cristo começou em nós. E eu gostaria aqui de chamar a sua atenção, e eu gostaria que você pudesse refletir um pouquinho agora. Você tem dado evidências dessa boa obra na sua vida? Você tem buscado a santificação? Faz parte do seu compromisso diário lutar contra o pecado, resistir ao mal, buscar ter um coração puro diante de Deus, lábios santificados. Aquele que começou a boa obra em vós, evidencia a presença dessa obra cada dia no coração do eleito, trazendo a nós uma disposição em viver uma vida santa diante do Senhor. E Paulo aqui, ainda dentro dessa questão, que a nossa convicção deve estar centrada em Cristo Jesus, nos remete a olhar para o futuro, a pensarmos no dia glorioso em que nós encontraremos o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia da volta do nosso Redentor, Cristo Jesus. O crente, ele caminha com os pés na terra, mas o olhar no céu. Ele espera de forma ansiosa, e essa é uma ansiedade santa e bendita, porque é uma preocupação que nós devemos de fato ter, é com a vinda de Cristo Jesus. É de nos prepararmos como igreja, como indivíduos, para o retorno do nosso amado Salvador. E essa expectativa, ela precisa arder no nosso coração. Nós precisamos crer, amados irmãos, termos plena convicção que nada desse mundo pode se comparar à glória daquilo que já está reservada a mim e a você. Esperamos de forma ansiosa o novo céu e a nova terra. Daqui a pouco nós celebraremos a ceia, hoje de uma forma um pouco diferente, né? Fora do nosso habitual, mas a essência permanece a mesma. Mesmo que mudemos a forma, o propósito de nós celebrarmos a ceia do Senhor é trazer ao nosso coração a lembrança de que um dia nós celebraremos as bodas do Cordeiro. Por isso Paulo, ele instrui e encoraja os leitores dessa carta, os membros da igreja de Filipos, a permanecerem firmes na fé, a progredirem na santificação, sabendo que em breve haverão de se encontrar com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, a certeza da nossa salvação se dá quando nós olhamos para Cristo e colocamos nele, não em nós, colocamos nele, não naquilo que fazemos, toda a nossa esperança. A esperança da sua salvação está em Cristo? Ou lá no fundo, você ainda crê que aquilo que você faz, que há de garantir um lugar no novo céu e na nova terra? Se porventura há qualquer fagulha de vaidade no teu coração, no sentido de pensar que a salvação é meritória por aquilo que você faz, renuncie esse sentimento nessa tarde, em o nome de Jesus. Deposite totalmente a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus. O segundo ponto que nós destacamos aqui, meus amados irmãos, nessa tarde, é que a salvação, ela é evidenciada pelo envolvimento com a obra de Deus. A salvação, ela é evidenciada pelo envolvimento com a obra de Deus. O meu argumento
está presente no versículo de número 7, por favor, acompanhe na sua Bíblia, quando Paulo diz o seguinte: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Vimos aqui, amados irmãos, que, em primeiro lugar, que a nossa salvação ela é evidenciada pela obra de Cristo, pela nossa fé naquilo que Cristo fez, mas também ela é evidenciada como resposta à salvação que o Senhor nos concede. Paulo, ele mostra aqui que ele tinha plena convicção de que a salvação estava presente na igreja de Filipos, nos membros daquela comunidade. E por que ele faz tal afirmação? Porque ele via naquela igreja, ele via naquela comunidade um engajamento daqueles irmãos na obra do Senhor. Paulo foi sustentado pela igreja de Filipos, como nós vimos. Foi amparado, suportado, confortado também por aquela comunidade. E o envolvimento daquela comunidade com o evangelho, com a pregação, com a obra missionária, era uma evidência clara de que aqueles irmãos haviam sido salvos. Chama a sua atenção e preste bem atenção nisso aqui. Eu espero que você guarde esse ensinamento dessa tarde. Nós não nos envolvemos com a obra do Senhor para sermos salvos. Nós nos envolvemos porque fomos salvos. O que nos impulsiona a servir, a contribuir, a cantar, a pregar, a buscar uma vida santa diante de Deus, não é a salvação que haveremos de alcançar. Pelo contrário, é a salvação em Cristo Jesus que já nos alcançou. Nós olhamos para trás e olhamos a cruz vazia, o túmulo vazio. Sabemos que o nosso Redentor vive, e porque Ele vive, a nossa salvação está garantida. E é essa convicção que move o nosso coração a nos envolvermos com a obra de Deus. Todo crente saudável frutifica. Todo crente saudável, ele se engaja com a obra de Deus. Ele trabalha. Ele ama as coisas de Deus. Ele tem prazer em se envolver nas coisas do Senhor. Deixa eu destacar aqui, amados irmãos, alguns exemplos da igreja de Filipos, no envolvimento daquela comunidade com a obra missionária, principalmente por meio do apóstolo Paulo. A igreja de Filipos esteve presente no ministério de Paulo, quando Paulo pregou na cidade de Tessalônica. Abram por gentileza a sua Bíblia, é só virarmos algumas páginas, capítulo 4 de Filipenses, versículos 15 e 16. Filipenses 4, 15 e 16. O Victor está projetando aqui para os irmãos. A palavra do Senhor assim nos diz, Filipenses 4, 15 e 16. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. O que me chamou a atenção aqui na igreja de Filipos é esse sentimento dessa comunidade em ser parceira do apóstolo Paulo na obra missionária. Essa igreja poderia simplesmente pensar o seguinte: bom, Paulo é o nosso pastor. E por que nós vamos abrir mão do nosso pastor para que o nosso pastor, então, vá para uma outra cidade, pregue em uma outra cidade? Mas não era esse sentimento da igreja de Filipos, pelo contrário, ela sustentou Paulo no ministério, ela disse, não, Paulo, vá para Tessalônica, pregue em Tessalônica, e aquela comunidade não ajudou apenas uma vez o apóstolo Paulo, mas duas vezes, dando ao apóstolo Paulo o que era necessário, o bastante, para que ele pudesse continuar a pregar nessa cidade. A abnegação da igreja de Filipos fica ainda mais claro também quando essa comunidade se envolve também com a pregação do Evangelho em Roma. Capítulo 4, versículo 18. A palavra do Senhor ali diz, Filipenses 4, 18, recebi tudo
e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito, que era membro daquela comunidade, me passou às mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Como os irmãos bem sabem, durante 2 anos Paulo ele ficou preso numa casa em Roma, foi uma prisão domiciliar, aonde ele escreveu 4 cartas, que são chamadas cartas das prisões. E durante esse período em que Paulo estava ali recluso, que ele estava preso naquela casa, a igreja de Filipos não se esqueceu do seu pastor, não se esqueceu de Paulo, e mandou recursos para ele ali na cidade de Roma, por meio do emissário Epafrodito. E aquilo trouxe uma profunda alegria ao coração do apóstolo Paulo, e ele aqui expressa essa alegria, dizendo que aquela oferta que ele havia recebido daquela comunidade era uma oferta de aroma agradável a Deus. A obra missionária, amados irmãos, nós fazemos de 3 formas. Nós fazemos com a oração, com o envolvimento e com a contribuição. E a igreja de Filipos, Paulo mostra isto claramente, era uma igreja que dava demonstração da graça de Deus, do agir de Deus, da presença do Espírito Santo, da salvação em Cristo Jesus na vida daquela comunidade, pelo engajamento daquela igreja com o ministério de Paulo. Também, Paulo faz menção, mais uma vez, da igreja de Filipos, contribuindo com o seu ministério na cidade de Corinto. Nós não vamos ler o texto, mas em 2 Coríntios 11, 9, Paulo diz que nenhuma outra igreja se associou a ele, mais uma vez ele faz menção disso, apenas a igreja de Filipos, quando ele passou a Macedônia, aquela comunidade deu a ele os recursos que era necessário para a sua manutenção na igreja de Corinto. Olha só que interessante, 3 igrejas do período apostólico foram auxiliadas pela igreja de Filipos. A igreja de Roma, a igreja de Corinto e a igreja de Tessalônica foram igrejas alcançadas pelo Evangelho, porque havia por detrás do apóstolo Paulo uma comunidade, uma igreja que orava, que intercedia, mas que contribuía financeiramente para que Paulo pudesse levar à frente a obra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, eu e você precisamos ter a plena convicção de que a salvação evidencia-se pelo envolvimento, pela dedicação à obra, pelo engajamento com a obra missionária, com a disposição de falarmos do Evangelho àqueles que perdidos estão. E por último, para concluirmos a nossa mensagem dessa tarde, a salvação em Cristo Jesus, ela se evidencia pela prática do amor. Ela se evidencia pelo amor fraternal. Voltando para o nosso texto, versículo 8. Filipenses 1:8. A palavra do Senhor assim nos diz: Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo amava aquela comunidade. Paulo amava aquela igreja de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito intensa. E por que Paulo amava aquela igreja? Porque Paulo sentia tanta saudade daquela comunidade. Porque aquela igreja era uma igreja amorosa. Porque aquela igreja era uma igreja fraterna, era uma igreja carinhosa, atenciosa. A marca do amor era evidente naquela comunidade. Paulo, ele trabalha 3 palavras que podemos, à luz do Novo Testamento, julgarmos fundamentais para a saúde de uma comunidade cristã, para a saúde de uma igreja. Toda igreja precisa ter fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. E o amor é aquilo que podemos dizer mais evidencia a presença de Cristo em nossas vidas. O amor é o cartão de identidade da igreja, de todos aqueles que são discípulos. Lá em João 13, versículos 34 e 35, o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35,
A palavra do Senhor assim nos diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Por que novo? Porque o da antiga aliança tinha como referência o homem, a si mesmo. O antigo mandamento dizia o seguinte, que nós devemos amar uns aos outros assim como nós nos amamos. Está lá em Levíticos. No Novo Testamento, o homem deixa de ser o referencial. E o referencial agora passa a ser Cristo Jesus. Então é por isso que ele diz, novo mandamento vos dou, porque agora vocês não vão mais amar uns aos outros, tendo vocês mesmos como referência. Mas agora vocês vão amar uns aos outros, tendo a mim, Cristo Jesus, como referência. Ficou muito mais séria a coisa agora. Ficou muito mais delicada. Continuando o texto, João 13:3. Como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Como é que nós podemos nos apresentar como discípulos de Cristo? Como é que a sociedade vai nos ver como discípulos de Cristo? Através do exercício, da prática, do amor fraternal. Portanto, meus amados irmãos, nós aprendemos nessa tarde que podemos ter certeza da nossa salvação. E como é que nós podemos ter essa santa, bendita e preciosa certeza? Primeiro, lembrando que a nossa salvação ela está firmada não em homens, mas na obra de Cristo Jesus. Está centrada em Cristo Jesus. Segundo, eu e você podemos ter convicção quanto à nossa salvação mediante o nosso envolvimento e o nosso engajamento com a obra de Deus. Não para ser salvos, é muito importante isso, mas porque fomos salvos. Porque a gente pode conhecer pessoas que são extremamente envolvidas, extremamente religiosas, até muito mais do que nós. Porém, a motivação dessas pessoas é errada. Podem fazer, mas se a motivação não for certa, para Deus não tem valor nenhum. Então, essa ideia que percorre os meios evangélicos, não importa a motivação, não importa a intenção, o importante é que se faça, é mentira. É engano. Não é o que faz, mas a motivação com que se faz. Nós precisamos ser abundantes sim na obra do Senhor, mas a abundância na obra do Senhor deve estar centrada na gratidão que temos a Cristo Jesus, porque Ele nos salvou. E por último, podemos ter plena convicção da nossa salvação, se nós de fato nos amarmos. Amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. O salvo ama. O salvo, ele ama o seu irmão. Vamos colocar em pé e vamos orar nesse momento. Eu quero convidar os nossos presbíteros que venham aqui à frente, o presbítero Belarmino e o presbítero Iron, que são os presbíteros escalados do culto da tarde, por gentileza que venham aqui à frente. E eu convido o presbítero Iron que nos conduza a Deus uma palavra de oração, pedindo ao Senhor Deus que aplique a sua palavra aos nossos corações e que nós possamos sair daqui, amados irmãos, com certeza, com convicção quanto à nossa salvação em Cristo Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento de retorno nosso. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta mensagem. Que o Senhor aplique, Senhor, ao nosso coração. Mas principalmente, Senhor, que o Senhor nos ajude a vivenciá-la. Que Jesus, Senhor, possa estar presente na nossa vida, no lugar onde nós compramos, no lugar onde trabalhamos, dentro do nosso lar. Que o Senhor possa se fazer presente, Senhor, na nossa vida a todo instante.
Nós possamos, Senhor, a cada dia estar mais firmes, Senhor, na Tua palavra e mais compromissados com a Tua palavra. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. A igreja pode se assentar? Amados irmãos, quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Nós faremos a leitura do versículo 23 ao versículo de número 30. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao versículo de número 30. A palavra do Senhor assim nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amados irmãos, o texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler nos convida a um autoexame. A ceia tem como propósito colocarmos o nosso coração diante de Deus, pedindo ao Senhor que nos mostre algo que precisa ser transformado, pecados que precisam ser abandonados, situações na nossa vida que precisam ser corrigidas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Coloque agora diante do Senhor o teu coração. Se porventura existe alguma mágoa, algum ressentimento, alguma tristeza, alguma decepção, alguma coisa que tem lhe roubado a paz, peça ao Senhor que trate do seu coração. Peça ao Senhor que renove a sua fé, renove a sua esperança. Peça ao Senhor que encha nessa tarde o seu coração de alegria, que você possa sair daqui renovado, que você possa se sentir fortalecido nessa tarde. Senhor, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais esse momento que o Senhor está nos concedendo. Agradecer ao Senhor, Pai, por essa volta, depois de alguns meses, o Senhor está nos concedendo essa volta, Pai, para estar cultuando ao Senhor. Queremos também pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando cada um que chegou até aqui, com alegria no seu coração, que cada um está na presença do Senhor. Queremos também agradecer ao Senhor por mais essa ceia que nós vamos tomar agora, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido aqueles que vão participar da ceia que se coloquem em pé e com o seu cálice. A palavra do Senhor assim nos diz: na noite em que Cristo ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos. Por semelhante, ele também tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Enquanto os nossos amados irmãos do grupo de louvor entoam o hino 269, os irmãos podem então abrir o cálice e o pãozinho e podem comer. Assim, irmãos, alguém foi omitido? Todos receberam? Amém.
os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nestas chagas purezas para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor. Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Irmãos, vai voltar tudo ao normal em nome de Jesus. Vai passar esse negócio, né? E assim, eu quero destacar aqui, eu vi o cuidado, um ajudando o outro a abrir, né, esse nosso recipientezinho aí da ceia, né? Mas vai voltar tudo ao normal, os nossos presbíteros, né, vão voltar a servir a ceia normalmente para a igreja, e tudo vai passar com a graça do Senhor. Já voltamos hoje, né? Graças a Deus por isso. Então, tenhamos fé, como a gente ouviu na mensagem de hoje, e a gente crê que tudo vai passar em nome do Senhor Jesus. Amém? O presbítero Cícero vai nos conduzir a Deus uma palavra de oração, encerrando o nosso culto dessa tarde, e logo após a oração do presbítero Cícero, eu estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos. Graças te damos, ó Deus, por mais uma vez podermos estar na tua casa. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor olha para nós com os teus olhos de misericórdia, ó Pai, e tem nos amado, tem tomado, ó Deus, a cada um de nós em tuas mãos, ó Deus, e nos ajudado dia após dia, ó Pai, na caminhada junto com o Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelos teus filhos, ó Deus, que estão aqui nessa tarde. Obrigado também por aqueles que não puderam, Deus, estar.
Ó Deus, toma cada um em tuas mãos, ó Deus. Que a tua mão de poder esteja sobre cada um, ó Pai. Sobre cada lar, cada vida, ó Pai, cada mente. Para que o Senhor, ó Deus, esteja moldando o coração de cada um de nós, dia após dia, ó Pai. Para que nós possamos viver uma vida, ó Pai, de obediência ao Senhor. Uma vida, ó Pai, que nós possamos caminhar diante do Senhor, ó Pai, e estarmos, ó Deus, a cada dia, nos preparando, ó Deus, para galardão celestial. Te louvamos, ó Pai, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. É a oração que faço agradecido no nome santo e amado do Senhor Jesus. Amém. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó, renova seu vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Que a tua graça, ó Deus, esteja sobre o teu povo. Que a salvação que há em Cristo Jesus permaneça selada em nossos corações. E que as doces e terras consolações do Espírito Santo continuem sendo derramadas sobre nós hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, podem se assentar. Eu quero convidar a nossa missionária Márcia, que veio aqui à frente, a apresentar os nossos visitantes essa tarde.